Diante de pronunciamento recente quanto à pretendida extinção da Justiça do Trabalho, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo traz à sociedade uma explanação pedagógica das implicações legais e históricas deste intento. Antes de mais nada, eu trago 3 afirmações importantes que podem te ajudar a entender. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Quem disse isso foi Platão. A justiça é o direito do mais fraco, Joseph Joubert. E não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento da justiça, Rui Barbosa. 3 afirmações que podem muito nos ajudar. Mas por que, afinal, devemos lutar pela manutenção da justiça do trabalho? Vale ressaltar que a minha explanação nada mais é que um manifesto técnico-jurídico completamente desprovido de envolvimento político partidário. Nós não estamos aqui para falar de política, para julgar. A justiça do trabalho, ela mostra-se como o último baluarte da democracia, assim como os demais ramos do poder judiciário. Com efeito, dispõe o artigo 5º, inciso 35 da Lei Maior, que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Sobreleva mencionar ainda que a Justiça do Trabalho, como justiça especializada que é, encontra-se prevista nos artigos 111 e seguintes da Constituição Federal. Poder-se-iam sustentar aqueles que pregam o fim da Justiça do Trabalho que a competência contemplada à mesma seria também transferida à Justiça Federal. Mas espera aí. Contudo, é histórico que ao longo do tempo o poder legislativo do nosso país consagrou a existência de ramos especializados do poder judiciário. Prova disso é a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. A bem da verdade, a Justiça Federal ela é competente para julgar litígios com peculiaridades bem específicas, sendo que seus maiores litigantes são a União Federal, as autarquias federais, as fundações públicas federais e as empresas públicas federais. Por outro lado, a Justiça do Trabalho, ela indubitavelmente é o ramo mais célere do Poder Judiciário. Segundo dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem função social muito mais relevante, eis que atua em favor da esmagadora maioria de trabalhadores hipossuficientes e cuja natureza do litígio tem caráter manifestamente alimentar. Por isso a celeridade dos julgamentos, por mais que digam o contrário, mas não, ela é célere. Estatisticamente, na grande maioria dos litígios trabalhistas, o que se postula são verbas rescisórias, não pagas pelo empregador, mesmo em se tratando de dispensa sem justa causa. Nada obstante o caráter social que envolve o Poder Judiciário Trabalhista, insta a mencionar que aqueles que sustentam o fim deste, por certo, se esquecem do contido na Emenda Constitucional número 20 de 98, que depois foi ratificada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, no sentido de que a Justiça do Trabalho ela executa de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes de suas decisões condenatórias, arrecadando milhões de reais a cada ano para a União Federal. E assim, contribuindo com a existência de um déficit previdenciário inferior àquele que poderia estar presente. A atuação da advocacia trabalhista é inconteste. O advogado ele é o primeiro juiz da causa. É indispensável à administração da justiça com status constitucional, artigo 133 da Constituição Federal de 88, e faz do seu ofício instrumento da verdadeira justiça.
Por todos esses motivos, sustentamos e lutaremos sem titubeios pela manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Coragem não nos faltará, pode ter certeza disso. Bom, eu aproveito para convocar você a participar do ato em defesa da Justiça do Trabalho. Sim, ato em defesa da Justiça do Trabalho. Esse evento, idealizado inicialmente pela Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ele conta com um importante apoio de diversas entidades da advocacia, magistratura, servidores públicos e sociedade civil. Será no dia 21 de janeiro de 2019, às 10 horas, em frente ao Fórum Rui Barbosa. Anota o endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 235, São Paulo, na Barra Funda. Olha, haverá translado mediante adesão prévia com saídas em frente aos fóruns trabalhistas de Campinas, Guarulhos, Osasco, Pindamonhangaba, Santos, São Bernardo do Campo, Zona Leste de São Paulo e Zona Sul de São Paulo. Os interessados, você que é interessado, devem se informar nas nossas redes sociais ou ainda em nossa secretaria. Bom, nos vemos no dia 21. Até lá!